Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Café com Política de hoje, que recebe a vice-presidente da Ordem dos Advogados, seção Minas Gerais, que é a doutora Núbia de Paula, a quem eu já aproveito para agradecer a participação aqui com a gente nesse Café com Política. Doutora, seja muito bem-vinda. É sempre um prazer estar aqui no Tempo e a OAB sempre de portas abertas, não só para a advocacia, mas para toda a comunidade. Doutora, vamos começar falando sobre uma questão delicada que aconteceu recentemente na nossa capital mineira, que foi o assassinato de uma advogada, Camila Cristina, doutora Camila Cristina, uma advogada criminalista que vinha trabalhando e vinha já há um longo tempo com preocupações em relação à própria segurança. Em que pé está hoje o trabalho para encontrar culpados, punir culpados em relação a esse crime que atinge não apenas a uma profissional do direito, mas também a toda a classe que está aqui para defender as pessoas, né, para cuidar da defesa das pessoas, seja de um lado, seja de outro lado. Como é que está hoje o trabalho de investigação, também de apuração desse crime bárbaro? Uma advogada assassinada com 20 tiros na capital mineira. André, muito bem colocado. Eu acho que é imperioso ressaltarmos, antes de qualquer coisa, que a OAB Minas Gerais e a própria OAB Nacional, ela legitima, protege, garante a prerrogativa dos seus advogados e, sobretudo, ainda que não tenha restado provado, isso é muito importante, não há nenhum documento que realmente comprove que essa morte da doutora Camila, ela se deu em razão do exercício da profissão, ainda assim, a OAB Minas Gerais tomou todas as providências cabíveis para que pudesse ser constituído o que nós chamamos de uma comissão especial de assistência à acusação, onde foram nomeados 3 advogados de representação nacional na área criminal, para que pudesse acompanhar junto aos órgãos, tanto o inquisitorial quanto ao próprio judiciário, o andamento dessas investigações. E o passo que nós temos agora é realizar toda essa apuração para entender se realmente a morte se deu em razão do exercício da profissão ou se foi por outros fatores. Mas desde já é muito importante já conscientizar toda a população que um erro que muitas vezes é cometido é confundir a figura do advogado criminalista com o seu cliente. Todos têm direito à defesa, independente do crime que tenha cometido. Então, não é porque o advogado, exercendo legitimamente a sua profissão, que está, inclusive, constitucionalmente prevista, porque, afinal de contas, a advocacia é indispensável à administração da justiça, possa ser confundido com o seu cliente, que tenha cometido um crime bárbaro, um crime que, obviamente, será punido. Mas o advogado não está ali para coadunar com aquele crime, e sim para garantir uma defesa técnica para o seu cliente. E isso é muito importante. Certo. E em relação, como é que está hoje o trabalho de apuração? Porque eu sei que a Ordem dos Advogados tem um trabalho muito consistente de apoio a todos os associados, né? Sim. Sim, temos. Nós já temos a comissão e diretoria de prerrogativas, inclusive essa comissão da OAB Minas Gerais, ela é modelo para outras seccionais e para a própria OAB Nacional. E em que consiste essa comissão de defesa de prerrogativas? Para garantir que a advocacia ela tenha a autonomia constitucional e do nosso próprio estatuto para exercer dignamente a profissão. Essa comissão de prerrogativas, ela vai atuar no combate a qualquer forma de violação ou cerceamento da atuação profissional. E dentro dessa comissão de prerrogativas, nós criamos uma comissão específica para apurar se realmente esses atos de violência, de homicídio, tem sido em razão do exercício da profissão, e para isso essa comissão vai caminhar junto com a comissão especial de acesso, de assistência à acusação, e essa comissão especial de assistência à acusação vai trabalhar diretamente com a Polícia Civil, com a Polícia Militar e com o próprio Judiciário para acompanhar todos os atos da investigação. E aqui, André, e é muito importante que se ressalte que a OAB, enquanto entidade de classe, ela está fazendo um papel que é efetivamente de não abandonar o seu advogado, a advocacia. E independente de processualmente ser possível essa habilitação, a OAB tem ido além. Extraordinariamente, ela tem procurado esses espaços para estar junto, para entender a
legitimidade do processo. E nós dependemos, óbvio, né, que haja o encaminhamento dessas apurações, tanto no âmbito policial quanto judiciário, e a cada ato praticado, a OAB está acompanhando. A gente teve recentemente aqui, né, no STF o julgamento do chamado núcleo crucial da trama golpista, em que houve ali uma fala que talvez o ministro Alexandre de Moraes não fosse apto a julgar o caso, já que estaria sendo ameaçado ali. E ele, no momento de falar ali sobre toda essa questão, disse: imagina como ficariam os advogados, as pessoas das comarcas, de cidades do interior menores, a partir do momento que sofrem algum tipo de ameaça, né, ou advogado, ou juiz que sofre algum tipo de ameaça, não poderia exercer o livre direito. Tem sido travado, a justiça brasileira, hoje em dia, ela trava uma batalha muito grande contra existe praticamente uma guerra contra o direito no país, contra o poder judiciário no país. Como é que tem sido visto isso aqui em Minas Gerais, a própria OAB? Como é que enxerga tudo isso que está acontecendo? Essa visão muitas vezes deturpada sobre, inclusive, o que a senhora acabou de falar, né? Sobre que todos têm direito à defesa, seja ele até um criminoso confesso ou uma pessoa que está ali para provar a inocência. É importantíssimo a gente entender que a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Minas Gerais, e eu tenho certeza que a própria OAB Nacional, nós somos a favor do Estado democrático de direito, da regularidade e legitimidade processual. Nós estamos aqui para combater qualquer forma de nulidade, qualquer forma de vício, e isso independe de posições partidárias, independe de partidos políticos, independe de manifestações religiosas. É muito importante a gente entender o que é um processo regular, um julgamento regular, um julgamento legítimo. Então, quando você me pergunta como que a OAB Minas Gerais se posiciona, ela sempre vai se posicionar a favor do Estado Democrático de Direito e do devido processo legal. Se não houver devido processo legal, seja José, Maria ou Sebastião, nós estaremos aqui para defender essa pessoa, porque ele tem direito a essa defesa. Todo cidadão sobre o território nacional tem direito a um devido processo legal. E nós temos, André, fortalecido a advocacia de Minas, e isso tem acontecido nas últimas 2 gestões, primeiro com o nosso presidente, ex-presidente Sérgio Leonardo, e agora com o nosso presidente Gustavo Chalfun e toda a nossa diretoria, fortalecido e trazendo essa visão de valorização da advocacia. Nós percebemos, e andando por todas as subseções de Minas, que são várias, nós temos percebido que o advogado, seja ele criminalista, familiarista, civilista, ele tem tido menos medo de advogar, porque ele tem sentido apoio na seccional. A nossa comissão e nossa escola de prerrogativas, ela é muito forte. Então, a gente parte para o combate da violação de prerrogativas, até cursos que nós temos na nossa escola da advocacia, que é a ESA, Escola Superior de Advocacia, para capacitar a advocacia. Aqui, esse ato foi violação de prerrogativa? O que nós podemos fazer para nos fortalecer perante o Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil e Militar? Porque, embora respeitemos profundamente todos os poderes, a OAB também faz parte de um sistema de justiça. E o Ministério Público, Judiciário, Polícia Civil, Polícia Federal, ele não está acima dos advogados. Nós estamos trabalhando juntos. Para quê? Para que a verdade e o devido processo legal sempre prevaleça. Doutora, uma outra questão que a gente gostaria de abordar com a senhora também, a gente tem visto muito um problema sério, que é o problema do falso advogado. Hoje em dia, por intermédio da internet, WhatsApp, mensagens, é muito fácil ter acesso, né? No TJ, é muito no site, a processos, a fotos de advogados, a nomes, enfim, ao banco de dados inteiro. Uma pessoa, quando chega para aplicar um golpe do falso advogado, ela já chega com um caminhão de informações. Há uns tempos atrás era muito mais difícil, às vezes uma pessoa era pega ali, como se dizia antigamente, na porta da cadeia, aquela coisa ali. Mas hoje em dia não, a pessoa te manda uma mensagem, ela tem o seu nome completo, seus dados completos, os dados do seu processo, te oferece ali, olha, você tem assim, pegar um exemplo, bobo, olha, você tem aqui tanto, 50 mil reais para receber, você faz um Pix para mim de R$1.000, aí você olha e fala, bom, essa pessoa aqui é advogada, você consulta na internet, o que a OAB tem feito e quais têm sido os alertas da OAB para tentar coibir esse tipo de crime, para que as pessoas não caiam nesse tipo de golpe, que é um golpe seríssimo, que tem muita gente que perde, e perde muito dinheiro,
Sem contar a dor de cabeça, né? Isso é um golpe seríssimo, é uma ação criminosa seríssima e é um dos grandes problemas da sociedade moderna que hoje a advocacia está sendo vítima e que outras profissões podem ser vítimas futuramente. André, eu mesma, os meus clientes, eles foram vítimas desse golpe do falso advogado. E eles estão tão específicos e cada vez mais apurados nesse golpe que eles simulam a voz. A minha voz foi simulada, a minha imagem foi simulada. Então, hoje já existem ferramentas de inteligência artificial que vão para além da mensagem. A voz é idêntica, a imagem é idêntica e nós temos recebido, sem exagero, cerca de inúmeras, centenas de mensagens diárias, reclamações diárias, notificações diárias das subseções e da própria advocacia da capital sendo vítima desse golpe. E é óbvio que a advocacia, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, através da nossa gestão, ela desde o primeiro caso que foi notificado, ela não ficou inerte. Ao contrário, nós procuramos termos de cooperação com o Ministério Público, com Polícia Civil, com Polícia Federal. Nós procuramos fechar parceria com o próprio TJMG, que nós estamos muito próximos, porque nós precisamos entender que hoje, na sociedade da informação, a informação ela não fica apenas no banco de dados da OAB. Se ela ficasse no banco de dados da OAB, eu preciso olhar para a população e dizer que a informação a advocacia estava segura. Porque nós tomamos todos os cuidados para gerenciamento desse banco de dados. Nós cumprimos as diretivas da Lei Geral de Proteção de Dados. Só que o problema é que essa informação ela vai sendo difundida, ela vai passando por vários caminhos. E ao passar por vários caminhos, pode haver uma fragilidade e nessa fragilidade que vem o golpista e se aproveita desses dados que ele consegue por ferramentas de inteligência artificial e utiliza desses dados informações verossímeis, verídicas de processos, valores, dados e vai coaptar esses dados e vai utilizar para tirar vantagem. E a OAB Minas, e não só a OAB Minas, como a OAB Federal, nós temos o que nós chamamos de colégio de presidentes, que são reuniões mensais, onde todos os presidentes das seccionais, eles se reúnem para debater, para encontrar soluções para problemas que tem na sua seccional. E adivinha qual que é o problema generalizado de todas as seccionais? Golpe do falso advogado. É do norte ao nordeste, do sul ao sudeste. Todos os estados estão com esse problema. E a OAB Nacional, então, criou um duplo cheque dentro dos dados da OAB para assegurar que realmente a pessoa que está buscando aqueles dados seja advogado. Então, há uma dupla certificação para garantir que não é qualquer pessoa que vai buscar aquelas informações. Só que o que a gente precisa também, André, é um comprometimento dos outros órgãos estatais, para que haja um comprometimento de fortalecimento de proteção desses dados. A anonimização dos dados, muitas vezes, porque às vezes eu vou lá, digito no Google mesmo, informações e aparece informação, OAB, aparece qual que é o número do processo, quais são os advogados habilitados. Então, nós temos aqui desenvolvido uma conversa diretamente no CNJ para a gente restringir esse acesso, para que só o advogado habilitado naquele processo possa ter acesso a essas informações que são vitais. Mas é claro que isso tudo é a longo prazo. À medida que a gente constrói uma solução, os golpistas vão lá e desenvolvem e aperfeiçoam o golpe. Infelizmente. Então, nós estamos reféns? Nunca, né? Porque a OAB nunca vai estar refém desses golpistas, mas nós estamos aí caminhando para desenvolver juntos medidas mais efetivas para que pessoas, advogados sérios que vão lá exercer a sua profissão e principalmente, né, o cidadão, ele não seja vítima disso. E o que a gente pode fazer nesse caso? Porque o cidadão comum, uma pessoa que busca um advogado, que procura pelo direito, ela vai na internet, ela vai procurar saber e tudo mais. Existe uma necessidade, talvez, nesse momento, de uma contratação de um advogado, de quando a pessoa vai recorrer aos trabalhos de um advogado, ao direito de fazer isso de forma presencial, é mais recomendado ou ainda é possível fazer de forma virtual a contratação, conversar e ter certeza de que não está caindo ali num golpe? Hoje nós temos muitos serviços de advocacia que são prestados virtualmente. Hoje e depois da pandemia, muitos escritórios fizeram a opção por não ter um espaço físico, né? Não ter um espaço onde eu vou receber o cliente. Até por questão mesmo de agilidade desse atendimento, eu vou desenvolver um escritório online, um atendimento que se dá através do telefone, do WhatsApp, de uma reunião. E os cuidados que esse cliente precisa desenvolver é o que nós estamos fazendo.
Primeiro, a gente está capacitando as bases, André. Nós estamos desenvolvendo cursos de capacitação para que os escritórios, os advogados, eles possam repassar essas informações para o seu cliente. Uma cartilha. Como não cair nesse golpe? Cheque esses e esses itens. Então, a gente tem essa cartilha já disponível, inclusive, no site oficial da OAB Minas Gerais, no nosso próprio Instagram da OAB Minas Gerais, de fácil acesso, fixado lá, onde tem o passo a passo que você foi vítima, você advogado, como denunciar. A gente tem um setor específico na OAB para isso. E a gente está construindo essa ideia na nossa advocacia de não deixar o seu cliente ser vítima. Agora, uma vez que o cliente foi vítima, nós partimos para uma questão da indenização. Como buscar essa indenização? E, infelizmente, é a parte mais difícil, que nós não temos uma resposta ainda. Porque para buscar uma indenização, eu preciso identificar quem que foi o causador desse dano. Quem foi o causador do dano? Encontrar que é difícil. Encontrar o que é onde difícil. está essa pessoa? Ela pode estar aqui em Minas Gerais, pode estar em São Paulo, pode estar em fora Nova do país. York. Exatamente. Então, quando se trata de golpes virtuais, é muito complexo. E isso ultrapassa os limites da atuação da OAB. Nós precisamos contar com os nossos parceiros, né? Sempre parceiros, Polícia Civil, Polícia Federal, que não cansa aí de enveredar esforços para aperfeiçoar essa apuração. Mas nós estamos a caminho. Pois é, agora me diz uma coisa, em relação ao trabalho que a OAB tem feito para acompanhar toda essa tecnologia que está chegando agora, que já tem bastante tempo que está aí, mas que está agora realmente emergindo aí de um mar que a gente não sabia que existia tanta coisa, né? Essa pontinha do iceberg que era a internet, que era, a gente olha para baixo, tem muita coisa, e o que está por vir aí, o que está vindo muito, como a senhora mesma disse, sobre a inteligência artificial. Hoje em dia já existem muitas pessoas que têm uma vertente de dizer, olha, o direito vai ficar facilitado, de certa forma, com a inteligência artificial, porque, por exemplo, não sei se eu vou usar a expressão correta aqui, mas jurisprudências, por exemplo, as análises que podem ser feitas de processos, de casos, como começaram, como seguiram no meio do processo e como terminaram, você poder fazer análises quase que infinitas ali de diversos processos. Como é que está sendo o trabalho da OAB aqui em Minas para acompanhar, para pegar isso tudo e encaixar nesse universo de tantas informações, né? Porque o direito é informação, né? Apesar de ser vice-presidente da OAB, eu sou professora. E como professora, eu sempre digo aos meus alunos, futuros advogados, uma coisa que eu realmente acredito, André. A advocacia é uma das únicas profissões que não será extinta com a implementação da inteligência artificial. A jornalista também não, viu, gente? Sim, a advocacia não, por quê? Embora nós tenhamos várias ferramentas de inteligência artificial, que inclusive eu uso no meu escritório, de análise de jurisprudência. André, antigamente, na minha época, a gente procurava publicação no Diário Oficial. Eu procurava jornal, jurisprudência no jornal. Abrir um jornal, riscar, recortar, colar. Então, era completamente manual. Até uns 5 anos atrás, a advocacia era manual. Eu precisava ali gastar, 10 horas, 5 horas para fazer uma petição. Hoje, essa mesma petição que eu gastaria 5 horas, eu consigo ferramentas de inteligência artificial para fazê-la em 3 minutos. O Enubi, então, a advocacia está fadada à extinção, não ao contrário. A advocacia básica está fadada à extinção. O advogado que sabe utilizar da inteligência artificial, ele vai ter um mercado infinito. Sabe por quê, André? Porque nós vamos desenvolver outras formas de proteção. Neurodireitos, por exemplo. Agência mental, por exemplo, que nem se falava. Nossa, peraí, neurodireito e agência mental. O que seria curioso. O neurodireito? O neurodireito é um novo direito que entra dentro da seara dos direitos fundamentais da dignidade da pessoa humana. Até pouco tempo atrás, não se falava em direito da privacidade. Não se falava em direito à liberdade digital, à autonomia de pensamento. Achavam que isso não imbuía no campo do direito. E aí foi se descobrindo que haviam direitos imateriais. Não é só o direito patrimonial, não é só herança material que eu vou deixar, mas e os meus bens digitais? E eu que sou, por exemplo, um grande youtuber
E essa herança que eu tenho lá, que são os meus seguidores, toda a construção ali intelectual que eu fiz ao longo daquele tempo, todos os patrocinadores que envolvem, quando eu morro, quem tem direito a esses bens digitais? Isso tudo faz parte do que nós chamamos de uma agência mental. A agência mental, ela parte do pressuposto seguinte, André. Hoje, você pode me dizer que 100% das suas ações, elas são livres e autônomas? Ou você acha que de alguma maneira você fala alguma coisa, aparece uma propaganda, você fala, olha gente, estou precisando comprar isso aqui mesmo. Tenho a mais absoluta convicção de que não. Isso aqui, esses aparelhinhos, eles nos escutam o tempo inteiro, sabem exatamente sobre o que a gente está falando e nos indicam exatamente. É um direito, é uma liberdade que eu tenho de poder falar exatamente. E aparecer uma propaganda para mim, por exemplo. E essa liberdade está sendo cada vez mais cerceada, porque nós estamos vendendo essa liberdade ao custo de uma facilitação da inteligência artificial. Eu vou lá, lanço os dados, e olha o perigo para a advocacia, isso a gente sempre alerta, lanço os dados no ChatGPT para ele me fornecer uma peça processual, mas tem que ter cuidado com os dados que eu informo ali. Porque eu estou vendendo os dados à troca de quê? De uma facilitação de 2, 3 minutos? Esses neurodireitos, eles vêm da concepção seguinte: eu tenho direito a uma liberdade autônoma. A partir do momento que a inteligência artificial ela toma parte da minha liberdade autônoma, eu tenho direito a essa indenização. E aí eu posso ir o quê? Nos provedores. Vai criar uma nova modalidade de proteção, que é essa proteção cibernética. Então, há um avanço muito grande na advocacia. Então, voltando ao nosso ponto, a inteligência artificial, ela não é nossa inimiga, ela é nossa parceira. E nós precisamos saber utilizar a inteligência artificial. E aí o advogado, né, lá do interior das nossas Minas Gerais, inclusive, tive recentemente lá em Andradas, né, mando um abraço lá para a nossa subseção. Nós tivemos em subseções que elas são extremamente pequenas. Uma advocacia que é ali de manufatura. Nós temos capacitado através da ESA, através de cursos virtuais de inteligência artificial, ferramentas que vão facilitar o seu escritório, que tenha só você, não importa, ou que tenha 20 advogados para facilitar a sua vida com responsabilidade, sempre ali respeitando a LGPD e a proteção dos dados do cliente. Pois é, quer dizer, é muita informação. É muita informação. É muita informação. E a propriedade intelectual mesmo, né? A gente tem tantas discussões hoje, por exemplo, artistas que não querem deixar o legado ali para ser usado por uma inteligência artificial, um músico, um artista, depois vai ser usado, por exemplo, a voz dele vai ser usada, você ouve igualzinho. Você pega ali e fala, não, pegar um exemplo, sei lá, o Caetano Veloso ou qualquer artista, não, eles vão fazer ali com ele. Quer dizer, existe um caminho aí que está sendo disputado ponto a ponto do ser humano contra a máquina, praticamente, que está evoluindo numa velocidade absolutamente... uma velocidade da luz, enquanto a gente tem que correr para chegar até esse ponto de ter esse momento da gente conseguir acompanhar tudo isso e trazer isso de uma forma que seja útil para todos nós, né? E esse ponto exatamente eu gostaria de falar agora sobre uma outra questão também envolvendo o direito aqui, falar sobre a questão das mulheres no direito. É uma pauta importantíssima para a OAB Minas Gerais. Pois é, uma pauta importantíssima para a OAB. A gente vê hoje, a gente pegar Suprema Corte Brasileira, por exemplo, a gente tem uma mulher e daqui a pouquinho não teremos nenhuma. Tá faltando, tem coisa errada. Não precisa muito para olhar, mas... Tem coisa errada. Não precisa muito para perceber, mas só de olhar dá para ver que tem coisa errada. A coisa errada é que, embora a gente sempre defenda a igualdade entre homens e mulheres, que é um princípio que está lá, respaldado na Constituição, essa igualdade ela não é praticada efetivamente. Em muitas, instituições, em muitas entidades públicas e privadas. E a OAB Minas Gerais ela tem combatido essa questão da disparidade entre homens e mulheres, que nós chamamos de disparidade de gênero, no sentido de promover cotas. E a questão do acesso. Na própria diretoria, nas nossas próprias chapas eletivas, nós temos promovido a questão da participação efetiva das mulheres em cargos de destaque. Porque não basta apenas, André, eu ter mulher. Tá? Ter mulher é uma coisa, dar a essa mulher cargos e destaque é uma outra coisa. Então, quando a gente fala dessas questões paritárias, quando a gente fala dessa questão de envolver essa mulher nesse sistema de poder, a OAB Minas Gerais já tem feito e foi a primeira do país a trazer essa concepção de igualdade paritária, seja em listas para os tribunais, seja na própria diretoria da OAB e
principalmente, eu preciso fazer aqui uma convocação e uma propaganda já. A OAB Minas Gerais, ela promoveu esse ano um selo que foi um verdadeiro sucesso, André, que é o chamado Selo Promove Mulheres Advogadas. Esse selo, ele parte de toda uma construção de um edital, onde os escritórios, tanto da capital quanto do interior, eles vão preencher requisitos e eles vão comprovar que eles valorizam as mulheres nos seus espaços de poder. As mulheres do seu escritório, elas não são apenas mulheres que cumprem ali atividades operacionais, na foto, que né? só aparecem na foto. Não. E a gente promove, então, toda uma apuração com uma banca específica de profissionais da área do processo do trabalho, do direito do trabalho, que avaliam esses requisitos e, ao final, é conferido um selo para esse escritório, que tem duração de 1 ano. Esse selo significa que o escritório promove boas práticas de paridade de gênero. Ou seja, não é ter mulher, ele valoriza essa mulher, que é uma das pautas na nossa OAB Minas Gerais. Inclusive, André, eu só estou na vice-presidência porque a nossa gestão acredita nas mulheres em cargo de poder. Perceba que eu sou uma mulher que é uma mulher preta, não retinta, uma mulher vinda do interior, uma mulher que teve uma origem humilde, que teve lugar na seccional, que é uma das maiores do país. Então, a nossa gestão, ela realmente pratica isso. E nós estamos colocando em prática, seja através do selo, seja através das listas paritárias, seja através da defesa mesmo dessas mulheres como presidentes de subseção, como presidentes de comissões, para que a advocacia feminina entenda que se nós somos a maioria, é mais que justo que nós estejamos bem representados. Em pleno 2025, exatamente. Né? A gente ainda imaginando assim, a necessidade de falar sobre isso e continuar falando, insistir e bater mais nessa tecla. De um modo geral, o mundo, pelo menos o nosso país hoje, ele é dominado por homens brancos que vieram de uma determinada classe social e que chegaram até ali. A gente pega o STF, a gente pega a Câmara dos Deputados, a gente pega o Senado, a gente pega tudo o que comanda o nosso país hoje, basicamente é homem. Mas o caminho está sendo diferente. Há pessoas lutando para que isso seja modificado daqui a algum tempo. A gente pega, por exemplo, aí você pega por um outro lado, imaginando toda essa trama que aconteceu, que o STF disse que aconteceu, que está sendo provado que aconteceu, essa trama golpista. Você olha e procura, você não acha uma mulher ali no meio. E é muito, que, assim, muito né? imperioso. Fala, gente, é muito foi imperioso. Tudo programado por homem. Muito imperioso que a gente também perceba o seguinte: por que se fala tanto, né? Por que se briga tanto por esses lugares? E eu nem acredito que essa luta, ela começou agora, ela está mais evidente agora. Mulheres sempre brigaram por esse espaço, porque se mulheres não tivessem brigado lá atrás, a gente não estaria nem aqui conversando, André, você estaria conversando com o João. Provavelmente. Certamente. Então, quando a gente Como, aliás, sempre foi. Eu já estou com um tempinho de jornalismo. Aliás, nesse caso, sempre foi com homem. Exatamente. Então, o que a gente fala da briga, na verdade, não é uma briga, é uma luta, de fato. É uma luta para a conquista desses espaços, porque o homem, ele nunca precisou lutar. Os espaços sempre foram deles. Nós precisamos agora dizer para esse homem que os espaços que eles ocupam, parte deles são nossos. Não é porque ele está dando esse espaço para a gente, mas é porque ele ocupou durante muito tempo, durante vários séculos e décadas, espaços indevidos que não foram oportunizados a nós. Então, quando um homem ele sai de uma cadeira para que uma mulher ocupe, ele não está fazendo favor nenhum para uma mulher. Ele está apenas reconhecendo que essa mulher capacitada, muito mais às vezes que ele, André, ela está no lugar correto. Então, quando se fala para a mulher se colocar no seu lugar, seja numa política, seja em qualquer ambiente, né, profissional, isso é uma afronta. Porque qual que é o lugar da mulher? Ao lado do homem, acima do homem, onde ela quiser. Acabou de me lembrar, inclusive, a ministra Marina Silva, quando a senhora disse coloque-se no seu lugar, foi o que disseram para a ministra Marina Silva, uma pessoa respeitada no mundo inteiro. Uma referência. Uma referência. Isso. E te coloca no meu lugar. Isso ultrapassa posições partidárias, André. A gente precisa entender que a humanidade, ela está acima de opiniões políticas, religiosas e partidárias. Eu preciso entender que quando uma mulher é violentada, seja ela preta, branca, seja ela petista, seja ela bolsonarista, ela merece proteção. E nós precisamos criar uma rede de apoio para essa mulher. Porque nenhum homem vai apoiar essa mulher nesse lugar, entende? Porque ele não está nesse espaço, ele não está no seu lugar de fala.
Doutora Núbia de Paula, vice-presidente da OAB Seção Minas Gerais, muitíssimo obrigado por esse bate-papo aqui de meia hora com a gente aqui no Café com Política. Seja sempre bem-vinda aqui com a gente no tempo, para a hora que precisar, a hora que quiser. Muito obrigado, viu? Muito obrigada, eu agradeço em nome da OAB Minas Gerais e eu convido a toda a advocacia de Minas Gerais para estar conosco lá na seccional. A nossa sede está lá no Barro Preto e a comunidade em geral. A OAB não é só a casa do advogado, é a casa da justiça e estão todos convidados a tomar um café lá comigo. Ó. Café com política, café com a vice-presidente. Tá certo, muitíssimo obrigado. Obrigado demais e obrigado também a você que nos acompanhou aqui nesse Café com Política, mais uma vez. Lembra de se inscrever aqui no canal, faça parte de uma comunidade de mais de 1 milhão de pessoas inscritas aqui no canal de O Tempo no YouTube. E ó, deixa um like aí pra gente, tá joia? Muito obrigado por ficar aqui conosco. Até a próxima.